curiosidade da Suzy, né? Porque o momento aqui é especial para mim. E então eu gostaria de agradecer antecipadamente pela acolhida, né? Novamente, é a segunda vez que eu venho a essa casa. E é uma casa muito acolhedora, né? O espaço, as vibrações, a energia que emana daqui é muito acolhedora realmente. Então eu quero agradecer porque é uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade também de sentir essa vibração tão amorosa que vem de vocês. A Suzy falou, né? Nós vamos falar sobre a lição de casa. Então o tema que nós vamos abordar esta tarde, vamos refletir juntos, na verdade é uma orientação, né, das casas espíritas. A gente pode dizer assim que é uma prática, um recurso, será que? Acho que está ok, né? Um recurso que as casas espíritas orientam para que seja feito, isso aqui é do meu brinco que caiu, para que seja feito no lar, né? E existe uma técnica para isso, para que isso aconteça, né? Nós que já conhecemos a prática do culto no lar, ou nós chamamos o evangelho no lar também, sabemos que existe um roteiro, um começo, meio e fim, né? Inclusive para que nós nos preparemos para esse momento. Então, nós costumeiramente, quando falamos para as pessoas da importância de fazermos o evangelho no lar, o culto cristão no lar, nós dizemos e com certeza, né, acreditamos que é para a melhoria do ambiente espiritual, que ali nós iremos receber os espíritos, os bons espíritos que irão nos auxiliar não só naquele momento em que estamos reunidos, mas posteriormente irão nos acompanhar, que as dificuldades familiares elas vão se tornar mais leves. Enfim, tudo isso nós sabemos que é verdadeiro, né? Quando nós nos reunimos no lar para praticar o estudo do Evangelho, nós estamos ali convidando Jesus para o nosso lar, né? E Jesus mesmo nos disse que onde, né, 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Mas hoje eu quero trazer, inclusive foi muito apropriado a música que o nosso irmão cantou aqui há pouco, a letra, né, falava justamente do culto no lar. Então citou, né, aquele momento de Jesus em casa de Pedro, né, a música citou, e eu trouxe, então, para nós refletirmos hoje sobre a importância de estudarmos o Evangelho em nosso lar, mas lembrando, né, de como Jesus deixou isso para nós como legado. Porque você até bem lembrou, né, o Evangelho não é atual, não é, o estudo do Evangelho no lar não é de agora, realmente. Então, nós vamos falar um pouco a respeito de como Jesus trouxe, da forma como Jesus trouxe. E nós sabemos que a época em que Jesus semeou, né, plantou as suas sementes, Jesus, imaginemos nós, né, a capacidade vibratória que Jesus tinha. Então, tudo aquilo que ele quis deixar, muitas parábolas ele deixou, porque a época, como também hoje, nós não temos condições de compreender tudo, mas a maior parte dos conhecimentos Jesus deixou se apropriando da vida corriqueira, cotidiana que as pessoas viviam. Então ele trazia os exemplos a partir daquilo que era vivenciado pelas pessoas. Mas quando Jesus necessitava deixar uma mensagem mais forte, de forma mais contundente, mais ostensiva, também o fazia. Porque ele poderia, não é, convencer multidões, o que para nós é difícil, né, pela questão moral, para Jesus era comum. Então, nós podemos pensar assim, por que Jesus então não reuniu muitas vezes, ou já estava reunido com as multidões em muitos momentos, e não colocou de forma mais ostensiva, né? Devemos nos reunir no lar para estudar a época, ele falava, né, os sagrados escritos, né, ou os escritos sagrados.
Porque nós sabemos que Jesus, bastaria ele falar com essa força moral que ele possuía, e as pessoas iriam, não todas, obviamente, mas iriam procurar praticar. Mas não, Jesus foi numa situação que achou então mais apropriada, nós já vamos ver aqui, e foi em casa de Pedro que ele então resolveu implantar o primeiro culto cristão no lar. Nós, para ilustrar aqui, né, eu trouxe, era um local simples, né, a casinha de Pedro, onde ele costumeiramente se reunia, né, com os outros discípulos lá, era onde mais Jesus permanecia, pernoitava, enfim. E foi num final de tarde, né, na noite já, que Jesus falou a respeito da importância de então estudar os escritos dentro do lar. Na verdade, o que eu vou falar está na obra Luz no Lar. O espírito Neio Lúcio, na verdade, é que trouxe. E é uma passagem, se vocês puderem depois, eu não vou ler na íntegra aqui, mas se vocês puderem depois estudar essa mensagem, que é o culto cristão no lar, né? Então está na obra Luz no Lar. É maravilhoso, principalmente quando nós podemos penetrar nessa mensagem e imaginando, né? Fazendo uma viagem, imaginando, inclusive a música fala disso, né? Se eu pudesse me imaginar criança lá com Jesus. E essa mensagem aqui fala, e fala assim, né? Em que momento, então, nós sabemos, foi em casa de Pedro, naquele momento em que ele estava reunido com os discípulos e com outras pessoas, porque nós sabemos que sempre onde estava Jesus, né, tinha uma multidão, apesar de que na casa de Pedro era um grupo menor. Então, em que momento Jesus sentiu que poderia deixar essa sua mensagem, né, essa semente? E aqui eu trouxe então uma passagem desse texto que diz assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor tomou os escritos, e veja, eu coloquei em vermelho, que é para chamar a nossa atenção mesmo, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante. Falou com bondade. E continua, né? O texto continua, como eu falei, não trouxe na íntegra. Mas eu trouxe aqui em vermelho para nós refletirmos. Olha que interessante, né? O Espírito Neio Lúcio falando. Como se quisesse, então, Jesus imprimir novo rumo à conversação que se fizera menos edificante. Então, é um alerta, né? Um chamamento para nós pensarmos em que isso muitas e muitas vezes acontece sim dentro dos nossos lares, não é? Aquilo que muitas vezes nós consideramos um ambiente social, uma situação social, não tem nada demais, reúnem-se, né? Ou familiares ou amigos, muitas vezes nós temos alguma festividade, alguma comemoração, então nós temos bebida alcoólica, enfim, aquilo que muitas vezes pode parecer somente uma situação social em que realmente, né, confraternizar com os seus é sempre bom. Mas temos que então tomar o cuidado para observar o que está sendo dito, que palavras estamos usando dentro do nosso lar, né, de que forma estamos nos dirigindo às outras pessoas, né, que tipo de brincadeiras estamos fazendo, permitindo que estejam acontecendo dentro do nosso lar. Muitas vezes piadinhas, né, que nós julgamos inocentes. Então, por quê? Porque o lar, nós já vamos ver em seguida, é muito mais, né, do que a construção física. A construção física, as paredes, os móveis que nós compramos, aquilo que nós colocamos, tudo isso é muito importante também, porque tem ali a nossa energia. Quando nós vamos construir, montar o nosso lar, nós vamos colocar o que existe
de nós, né, do nosso íntimo, enfim. Então é importante. Mas o lar verdadeiramente é muito mais do que isso. É a construção, na verdade, espiritual que acontece ali. E Jesus, naquele momento, então, quando, né, falou ali para aquelas pessoas, ele relacionou, e aqui eu já vou ler um trechinho para vocês, ele relacionou a vida que as pessoas levavam. Como eu falei, Jesus sempre trazia, né, o que acontecia cotidianamente para deixar a sua mensagem. Então ele relacionou a vida material, a vida mesmo que as pessoas levavam. E perguntou, por exemplo, a Pedro, né, que era pescador: Pedro, quando você vai levar o seu pescado, o seu peixe ao mercado, como você procede? E Pedro, sem titubear, sem dúvida: não, eu vou levar o melhor peixe para o mercado, não vou levar o resto da pescaria, eu quero vender lá o que há de melhor, né? E aquele que trabalha com o barro, né, o oleiro, ele vai procurar se aperfeiçoar ao máximo em trabalhar para que a obra esteja perfeita ou quase perfeita. E aquele que trabalha com a madeira, né, o marceneiro? E Pedro respondeu: não, tem que usar as melhores ferramentas, usar da melhor maneira, talhar da forma mais aprimorada para que saia então um bom móvel. E baseado nessas respostas de Pedro, na frente então de todos ali, perante todos que estavam ali, ele falou: então, por que não aperfeiçoarmos também o nosso lar para que depois ele possa se expandir? Porque nós sabemos que o nosso lar é a primeira célula, né, do qual fazemos parte para depois sairmos, né? Atualmente, muito pequenos já, as crianças saem, né, para a escola, enfim, para os berçários. Mas não importa, o lar é o primeiro laboratório, né, como diz o Espírito Camilo, é o primeiro laboratório, onde as arestas ali vão se aparando. Então Jesus falou isso: por que então não cuidarmos? Se nós cuidamos tanto das obrigações, digamos assim, materiais que temos e que devemos, né, se somos um profissional, devemos nos aperfeiçoar, tentar fazer o melhor, enfim. Mas por que não pensar também para o nosso lar? Mais adiante, aqui no trecho, Jesus vai também, na conversa com Pedro, ele fala que o verdadeiro culto, o verdadeiro evangelho, o evangelho verdadeiramente não surgiu para as multidões, surgiu humildemente numa estrebaria, né? Fala, se referindo ao seu próprio nascimento, enfim. Então, vejam, num lar humilde como era o de Pedro, naquele momento Jesus resolveu deixar então essa mensagem para nós. Ali mais adiante ele vai falar, né, que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Interessante, né? O templo da alma, né? A alma é o espírito aqui encarnado. Somos nós novamente numa nova jornada, né, necessitando aproveitar esta jornada para nos aprimorarmos. Então, por isso nós devemos pensar sempre em valorizar o nosso lar, a nossa família. É um presente divino inimaginável, apesar de que muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos, né? Mas faz parte do processo, né, de evolução e também de ajustes. E nessa mesma obra, então, né, Jesus é que diz, né, que a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, já aqui a gente percebe e podemos trazer para a nossa realidade a necessidade de fazermos a nossa parte, mesmo que muitas vezes nós achemos que não está surtindo resultado, não é? Muitas vezes as pessoas questionam: mas eu tento educar o meu filho da melhor forma, eu tento passar os melhores valores, mas aí ele vai para a escola, alguém lá
deturpa ou não valoriza aquilo, ou ele vai ter uma outra conversa. Será que realmente adianta eu tentar colocar, né, a semente cristã? Porque quando a gente fala de culto no lar, culto cristão, nós estamos falando da moral cristã, né, que Jesus nos legou. Então, sim, né, aqui está, né? Se nós não começarmos dentro do lar, como que nós vamos esperar? Nós sempre estamos, na verdade, atualmente a gente percebe muito isso, né? Sempre apontando para fora, né? Sempre o problema é o maior, olha como que está. Se nós formos pensar hoje nas sociedades, né? Na situação mundial, em termos de equilíbrio, né? Emocional, espiritual, nós vamos achar que está tudo um caos. Por quê? Porque não aparecem, né, as ações menores, mas existem sim dentro de muitos lares. E continuando, né, se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como amar o pai que nos parece distante? Isso é muito verdadeiro. Nós falamos que nós temos que amar o pai, mas muitas vezes, nas dificuldades que encontramos, muitas vezes até dentro do próprio lar, nós esquecemos que Jesus está muito próximo. Nós agimos e às vezes falamos como se estivéssemos abandonados, como se Jesus habitasse uma esfera inacessível. Não, e ele está muito próximo, porque a centelha divina, né, o Deus interno está em nós. Mas nós é que colocamos muitas vezes barreiras para que acessemos. Então, na verdade, se nós não conseguimos fazer esse exercício de amorosidade, né, porque o amor verdadeiro, como Jesus deseja, e que um dia nós vamos conhecê-lo, nós ainda não conhecemos, mas estamos fazendo o nosso exercício, sim, né, de amorosidade. Quando nós toleramos, né, às vezes um temperamento um pouco mais difícil dentro do nosso lar, e resolvemos então, né, não olhar para aquilo com tanta impetuosidade, né, com tanto impaciência, nós estamos fazendo um exercício de amorosidade e estamos nos aproximando do nosso Pai, porque é isso que o nosso Pai deseja, né, que nós nos aproximemos intimamente. Então, que nós possamos pensar nisso também, né? Muitas vezes a gente olha muito o que está acontecendo exteriormente, mas o movimento deve ser sempre, em primeiro lugar, para dentro, né? Sempre que nós formos avaliar uma situação que ocorre com alguém, com algum irmão, com alguma sociedade, em primeiro lugar nós devemos fazer esse mergulho interior e perguntar como nós estamos com relação a isso. Já me liberei dos preconceitos? Já consigo lidar com isso com facilidade? E isso começa dentro do lar. Ontem, na nossa casa espírita, nós... pode deixar, não tem problema. Nós estudávamos, nós temos lá, sexta-feira à noite, um grupo de pais dos evangelizandos. Enquanto as crianças estão estudando, nós estamos estudando com os pais. E estávamos discutindo dentro de um determinado tema questões como aborto, suicídio, né, à luz da doutrina. Então falávamos sobre isso, que às vezes a gente ouve um relato de uma pessoa, né, e a gente diz, não, mas a doutrina fala isso, fala aquilo. E nós comentávamos, será que se a gente fizesse o exercício da empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro e pensar, mas se eu estivesse no lugar desta mulher, passando por todas essas situações, vivendo tudo que já viveu, muitas vezes abandonada pelo companheiro, outras vezes pela família, será que eu teria essa coragem moral? Será que eu teria essa resistência, né, moral, espiritual, para não cometer nenhum equívoco? Então, dentro de casa nós temos que fazer isso também. Muitas vezes a gente não aceita o erro, o equívoco do outro, mas mais adiante, ali 1, 2 dias depois, a gente acaba se vendo numa situação, se não idêntica, similar. Então, o lar, aqui já é o Espírito André Luiz nos falando, né, no Missionários da Luz,
o lar não é somente a moradia dos corpos, como eu já falei aqui, mas acima de tudo a residência das almas. Então, espíritos que não por acaso, né, não existe acaso, com algumas exceções que nós lemos nos relatos, né, nas bibliografias espírita, existem uniões casuais, né, aqui, que às vezes é por uma situação assim, né, os jovens, enfim, às vezes também não jovens, se conhecem e por uma situação acabam se unindo, e não era exatamente aquilo que estava no seu planejamento reencarnatório. Mas a grande maioria, sim, as famílias se unem pelo planejamento que existe antes de encarnarmos. Então, por isso eu falei que nós temos que valorizar essa encarnação em família. É uma dádiva mesmo, pensando também em muitos que não têm essa oportunidade, não é? Que estão em abrigos ou que abandonados pela família ou não conseguem se relacionar com a família, enfim. Então, considerar que acima de tudo o lar não é só a parte física, né, que abriga os nossos corpos, mas é a oportunidade de reajuste a cada um daqueles que está ali. Porque nós sabemos que se estamos encarnados, né, se estamos aqui é porque necessitamos da encarnação para evoluir. Porque evoluímos mais quando estamos encarnados. Então, que aproveitemos o ambiente onde estamos, que normalmente é a nossa família. Né? E também, trazendo aí um complemento sobre essa questão da família, né, do lar, o Espírito Emmanuel, né, isso está lá na obra Leis do Amor, que nos elos da consanguinidade, né, então, daqueles que fazem parte da nossa família, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, o que eu falei aqui há pouco, né? E na verdade, assim, bem colocado ali, né, pelos vínculos do bem ou do mal, porque nós muitas vezes nos reunimos naquela família da qual nós necessitamos, e não aquela que nós achamos que deve ser a melhor conforme a nossa visão, né? A nossa visão materialista, que nós queremos que aconteça da forma... Não, às vezes nós estamos na família da qual nós necessitamos pelo mal, ou enfim, pelo equívoco que praticamos anteriormente. Então, muitas vezes a gente percebe, né? Existe aquele que a gente brinca assim, né, é o calcanhar de Aquiles do outro, né, que não passa a mão na cabeça mesmo, e que muitas vezes, né, a gente se magoa, leva aquilo, às vezes por muito tempo, porque o fulano, né, seja esposo, irmão e tal, me falou dessa determinada forma. Então, como eu falei há pouco, nós deveríamos, né, mas ainda temos dificuldades, analisar esses momentos em que aquele, né, como eu falei, às vezes aquele é o nosso calcanhar de Aquiles, aquele que mais puxa a nossa orelha e não passa a mão na cabeça. O que será que isso está querendo me dizer, né? Por que eu fiquei com esse ressentimento tão grande? Será que isso, né, não tem alguma coisa? Muitas vezes nós vamos encontrar, né, como a gente já sabe através de toda a codificação, as obras todas da codificação nos alertam, muitas vezes nós vamos encontrar o orgulho ferido aí, o orgulho ferido, porque o orgulho, né, e o egoísmo são as duas chagas, né, que o Espiritismo nos fala, as duas chagas da humanidade, e o orgulho cega. Não adianta, né? Quando o orgulho cega, a gente vai enxergar daquela forma que a gente quer enxergar, né? E por isso eu estou falando, às vezes aquele que está no nosso lar ali, que está, né, dando uma puxadinha na orelha, a gente tem que prestar atenção. Pode ser que aquela pessoa seja o instrumento da nossa evolução. E aí nós deveríamos ser gratos por esse que está ali nos ajudando a colocar novamente no caminho. Mas Joana de Ângeles que nos diz, né, na obra Psicologia da Gratidão, que é muito difícil nós sermos gratos, né,
àquele que aparentemente naquele momento está nos causando um mal. É difícil nós agradecermos. Você que está aqui dentro do meu lar para me ajudar, que está apontando meus erros, que não deixa passar as minhas falhas, você está sendo um instrumento da minha evolução, então eu preciso agradecer. É difícil, essa gratidão é difícil. Mas enfim, então nós sabemos que na família nós estamos ali reunidos não por acaso, né? São elos que nos unem pelo bem ou pelo mal das vivências anteriores. E o Espírito Camilo então vem nos dizer, né, que o lar é o sublime cadinho, olha só, onde os caracteres vão se remodelando. Remodelar, né? É como se nós falássemos em reeducar. E é a realidade. Nós aqui, encarnados, somos espíritos antigos, né? Com muitos vícios, com muitas virtudes também. Ainda bem, né? Já somos hoje o melhor do que já fomos. Então temos muitas virtudes. Mas temos ainda muitos vícios, né? Hábitos que não desenraizaram. E nós então temos que remodelar, reeducar. Nós estamos aqui para nos reeducarmos. E ele complementa dizendo onde os convivas, né, os familiares vão compreendendo, onde a vida se aperfeiçoa dia a dia. E não somente a vida, eu até coloquei também em vermelho, para lembrarmos que não estamos falando só dessa vida aqui, né, em que nós nos envolvemos nos afazeres diários, né, que o automatismo nos leva toda manhã a acordar e automaticamente a gente já pensa o que tem que fazer, e às vezes a gente sabe que tem que fazer prece, mas aí a prece já fica pela metade porque já estamos atrasados. Enfim, isso também é a nossa vida, mas a vida como um todo, né? Nós temos que, como espíritas, nos habituarmos a pensar na vida espiritual, na vida de uma forma integral, né? No ser humano de uma forma integral, corpo, mente, né? Todas as nossas esferas, né? Física, espiritual, emocional, mas principalmente a espiritual. Então pensar nessa vida que se aperfeiçoa dia a dia conforme a nossa disposição de melhorarmos. E aí nós vamos falar então, né, como eu disse anteriormente, sobre essa prática, né, essa terapia, o culto do Evangelho no lar é uma das terapias que a doutrina espírita nos orienta que façamos, assim como os passes dentro da casa espírita, a água fluidificada, os tratamentos espirituais que acontecem, que nós sabemos, mas é uma das terapias indicadas. Então, o que é, na verdade? É o estudo do Evangelho, é fazer com que nós nos aproximemos ainda mais dos ensinamentos do Cristo, né, num ambiente que é o nosso, deveria ser, né, o nosso ambiente mais aconchegante, mais confortável para nós, num determinado momento do dia. Então, ao mesmo tempo, olha, o recolhimento e oração em família, esse momento de reunir a família em torno dos ensinamentos do Cristo. Um dos recursos terapêuticos, né, indicados pela doutrina, como eu já falei, assim como a água, o passe, o trabalho de irradiação, que é o passe à distância, os tratamentos espirituais em geral. Por quê? Então, que o culto do Evangelho, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser levado para a nossa mesa e estudado lá junto com os nossos familiares. É muito interessante nós pensarmos e deixar registrado aqui, por isso eu lembrei agora, porque algumas pessoas já me perguntaram isso lá na nossa casa espírita. Se nós devemos então nesse dia criar algum tipo de ritual diferente, né? Então tem que ter a toalha branca, a jarra de água assim, tem que ter um vaso de flor, a pessoa tem que se sentar sempre na mesma cadeira, porque senão o Evangelho não vai ter a mesma eficiência. Não, né? Nós sempre, aquilo que eu falei agora há pouco, sempre lembrar que tudo parte daqui, é de dentro para fora. Então, claro que nós devemos nos preocupar com o ambiente, como nos preocupamos sempre naquele dia que nós definirmos, né,
destinarmos ao estudo do Evangelho um pouco mais. Então, nos abstermos de televisão, né, naqueles programas das 6, 7 da tarde, que a gente sabe de todas as agruras né, do mundo, algum tipo de conversação, como Jesus orientou lá, né, a conversação, cuidarmos um pouco mais com isso. Mas, na verdade, se nós tivermos, então, né, o coração voltado para isso, a vontade, o desejo de saber um pouco mais da mensagem do Cristo, se estivermos dispostos a ficar ali meia hora, 40 minutos, né, voltados para isso, com certeza, e criarmos então o hábito, com certeza os espíritos vão comparecer. Na verdade, o que digamos assim, o que a gente deve priorizar quando falarmos em implantar o estudo do Evangelho em casa é a assiduidade, né, e a ambiência. Então, a assiduidade por quê? Porque os espíritos que nos acompanham, os nossos anjos da guarda e os outros espíritos que têm simpatia, os familiares, enfim, aqueles que nos auxiliam na caminhada, porque nós nunca estamos sós, eles muitas vezes têm outras atividades, têm outras obrigações, têm outras tarefas, e eles vão se dispor a estar conosco, né, da mesma forma como nós estamos aqui reunidos. Aliás, nós estamos fazendo um culto no lar, né? Esta é uma casa que trabalha em nome de Jesus, acolhe as pessoas, não é diferente de um lar. Então, nós estamos aqui nesse dia, nesse horário, nos preocupamos em fazer as atividades transcorrerem em um determinado horário. Por quê? Porque nós sabemos que os espíritos, que são trabalhadores do bem, eles não se ocupam com atividades fúteis, então não vão sair daqui e procurar uma atividade qualquer, eles já têm, né, suas programações. No nosso lar, da mesma forma, vão estar lá para nos auxiliar, para derramar os seus fluidos, para nos intuir, mas nós precisamos honrar com esse compromisso. Então, o mais importante é a assiduidade e a ambiência mesmo. E mais uma coisa, né, que eu gostaria de falar. Eu acredito muito que o nosso lar, nosso verdadeiro lar, é aquele que nós levamos aonde nós formos, não importa. E isso nós temos que compartilhar com os nossos, e principalmente com os nossos filhos, desde muito cedo, porque principalmente hoje em dia, né, eles vão e devem ir, né, devem seguir, eles vão ficar conosco por um tempo, mas nós nem podemos prendê-los, né, eles têm o seu planejamento reencarnatório, eles vão, né. Eu, por exemplo, atualmente o meu filho trabalha e mora fora, mora na Europa. Então por isso eu posso dizer assim, eu não posso fazer o evangelho no lar com o meu filho, de forma nenhuma. Porque as vibrações que nós emitimos, as verdadeiras, as do bem, as amorosas, não tem barreiras. Então, nós podemos sim, hoje nós temos os recursos tecnológicos, né? E dá tranquilamente para fazer isso, né? Olhar lá e conversar, estudar a doutrina. Nós estudamos, né? Eu, meu filho e minha nora, nós estudamos dessa forma assim mesmo. Então, nós temos que pensar que o nosso lar tem que estar onde nós estivermos, não existem barreiras. Né? Então não vamos nos restringir, por exemplo, eu vou passar um mês em férias na praia, enfim, e vou suspender o culto no lar. Não precisa, né? Onde estivermos, nós podemos, os espíritos vão estar lá nos auxiliando. Então, por que deve ser feito o estudo do Evangelho? Amplia a compreensão dos ensinamentos deixados por Jesus, fortalece o sentimento de união familiar. Nesse momento que estamos ali reunidos, os espíritos estão nos auxiliando, né, intuindo muitas vezes a respeito das dificuldades que nós temos entre os membros da família. Atrai os bons espíritos, auxilia os infelizes, sim. Se nós muitas vezes atraímos algum espírito infeliz, muitas vezes não porque nós estamos com os pensamentos, né, totalmente equivocados. Às vezes a gente pensa isso, né? Nossa, se tem um espírito infeliz comigo é porque eu estou totalmente equivocada. Não, às vezes é por necessidade, né? Justamente por nos acompanharem e saberem que nós estamos buscando
nós estamos na casa espírita, nós estamos buscando a nossa reforma íntima, às vezes a gente acaba atraindo um espírito que está doente, que está nesse estado. Então, acontece algumas vezes de chegarem até o nosso lar. E ali eles vão ser auxiliados também. Proporciona então a mudança no padrão vibratório, que eu já falei, o mais importante é a ambiência, né? A vibração da casa. Prepara a família para novos desafios. E olha só o que o Espírito Victor Hugo fala nesta obra ali. Que a prece no lar produz vibrações magnéticas valiosas que se expandem para outros lares. E nós sabemos também, né? Joana de Ângeles tem uma mensagem lindíssima que ela fala, eu inclusive trouxe, mas acredito que talvez não dê tempo de ler, eu gosto muito de encerrar com essa mensagem. Ela fala que quando um evangelho, né, acontece num lar, por exemplo, num edifício, todos os outros se beneficiam. Então olha que maravilhoso nós sabemos que nós podemos, né, realizar essa prática e beneficiar outros através da nossa ação. Eu coloquei aqui, isso é uma coisa que eu trago, né, eu fiz questão de colocar, atitudes preventivas. Então, aquilo que nós devemos nos esforçar para, eu digo esforçar porque nós estamos aqui encarnados fazendo um esforço mesmo, né? O espírita é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações, né? Não somos perfeitos, sabemos disso. Mas esforçarmos então para manter pensamentos, palavras e atitudes equilibradas. Então se hoje eu me excedi, né, gritei ou usei uma má palavra com alguém, não adianta também nós ficarmos nos culpando, né, nos batendo, ai, olha só, eu estou lá aprendendo através da doutrina que não posso fazer isso, estou repetindo, reincidindo no erro. Não. Amanhã eu vou me esforçar novamente. Amanhã eu vou tentar não cometer essa falha de novo. Porque a culpa nos paralisa. Então não adianta nós ficarmos, ai, olha como eu sou, não adianta mesmo, vou deixar para outra encarnação. Não, é o esforço que vai ser considerado, principalmente pelos nossos benfeitores na hora de nos auxiliar, né? Quando eles percebem que nós estamos nos esforçando mesmo, que aquilo está custando, né, para que nós consigamos implantar, mudar um hábito, aí sim eles vão, né, nos apoiar ainda mais para que nós tenhamos menos quedas. Manter o respeito mútuo dentro de casa, evitando as discussões excessivas, né, ou palavrões. Evitar, na medida do possível, cigarro, álcool, outras drogas e controlar as influências externas. Influências externas, desde a televisão mesmo, né? Hoje, infelizmente, a gente percebe assim que, não infelizmente a tecnologia é benéfica, não é? É um instrumento como outro qualquer. Mas o uso que se faz dela é que é o problema. Então, muitas vezes a gente percebe até que os próprios pais, né, com dificuldades de ter controle sobre essa tecnologia que está dentro de casa. Então, nós temos que nos perguntar sempre, né, quem está sendo escravizado. Porque escraviza mesmo, né? Ela muitas vezes induz a hábitos mentais sem que nós percebamos. É pelo automatismo mesmo. Quando a gente menos percebe, a gente já não consegue ficar sem aquele determinado aparelho ou sem aquele programa de televisão, enfim. Então, as influências externas e também aqueles para quem a gente traz para o nosso lar. Porque nós estamos nesse dia recebendo Jesus, não podemos esquecer isso. Então, que visitas nós vamos convidar para que estejam conosco? Não que nós não possamos convidar as pessoas a participar, mas nós temos que avaliar que tipo de influência nós vamos estar abrigando, né? Então, essas influências externas. E aí o roteiro, como eu falei lá no início, que existe um roteiro, então nós precisamos, né, olhar para ele. Estabelecer um dia e horário, os motivos eu já expliquei aqui, né?
a espiritualidade amiga é que vai estar conosco e nós precisamos desse apoio. Iniciar sempre com uma leitura de uma mensagem edificante e com a prece. Então a mensagem não precisa ser longa e nem haver debate sobre a mensagem, né? Pode ser uma mensagem dessas que nós conhecemos muito para preparar o ambiente para a prece. Até às vezes a própria pessoa que vai fazer a prece, né, lendo a mensagem anteriormente, já consegue ficar um pouco mais envolvida e fazer a oração. Fazer a leitura metódica ou abrir o Evangelho ao acaso. Então, das duas formas. A leitura metódica, iniciando lá desde o primeiro capítulo, ou melhor, até desde a introdução, é muito bom porque nós vamos percebendo o encadeamento que existe nas ideias, né? Tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim, eles foram escritos com um encadeamento para que nós possamos compreender. Mas as pessoas me perguntam às vezes, mas às vezes eu quero abrir o acaso, né? Eu digo, sim, ótimo, nós estamos abrindo o Evangelho. E muitas vezes, né, a gente já viu muitos relatos assim, de, nossa, aquela noite que eu abri o acaso, a família estava precisando ouvir aquilo que foi lido. Refletir e comentar sobre a leitura com exemplificação no contexto familiar, veja, eu complementei aqui, sem confrontos ou acusações. Então, não é o momento para nós fazermos os ajustes de contas, né? Lavar a roupa suja, abre lá sobre a paciência. Bill, mas é você não tem paciência de acusar o outro. Cadê o padrão vibratório, né, do estudo? Cadê o padrão vibratório daquele momento? Não, com certeza nós não vamos conseguir o mesmo efeito. A espiritualidade vai ter que fazer um esforço muito maior para manter aquele ambiente do que se nós, então, nos mantivermos. O ideal é que nós façamos, né, como já falei, mais uma vez eu falo, esse movimento para dentro. Então, abri lá, estou falando sobre a paciência. Se não me engano, é a Joana de Ângeles que dá essa contribuição no Evangelho, né, falando sobre a paciência. Ela tem 2 contribuições, né? E então, vou abrir lá falando sobre a paciência. O que isso tem a ver comigo, no momento atual, nesta encarnação, né, nessa oportunidade? O que isso tem a ver comigo? Né, com o outro, eu não sei. Cada um tem a sua caminhada, né? Cada um conforme vai ser conforme as suas obras, né? A gente sabe. Mas olhar para dentro. Então, o objetivo maior até do Evangelho deve ser este. Encerrar com prece de agradecimento, então também encerrar com uma prece, iniciar com uma prece, encerrar com uma prece, e vibrações por outros familiares, por doentes, outros lares, pela paz no mundo. Então não é errado, né? Até porque alguém que já desencarnou, porque as nossas vibrações vão ser as melhores, então podemos fazer isso sim. Recomendações importantes, então, procurar não exceder 1 hora de duração, o ideal é entre 30 e 40 minutos, mas às vezes né, o diálogo ali, a análise de algum tópico demora um pouco mais, então também não vamos, né, não sejamos tão radicais. Chegou 30 minutos, acabou, vamos fazer a oração e tem que terminar. Não deverá haver rituais, né, e nem manifestações de espíritos. Então, às vezes existem pessoas na casa que têm a mediunidade ostensiva, né, mas a mediunidade precisa ser educada. A mediunidade é um instrumento sublime também que nos foi dado, mas ela precisa ser bem conduzida, né? Então, educada. Não é muitas vezes aquele momento, até porque pode não ser o melhor naquele ambiente familiar que aquilo aconteça, não é? Então, se as pessoas têm essas sensações, é bom procurar uma orientação na casa espírita a qual frequenta. Colocar a jarra e os copos, evitar brincadeiras, discussões, comentários sobre pessoas, outras religiões. Então, manter o respeito do ambiente. Não cabe neste momento, assim como não cabe numa casa espírita, num momento de estudo numa casa espírita, nós criticarmos, né, outras crenças, outras religiões, o comportamento das pessoas. Nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento, para falar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos, sobre o que isso pode ser útil para a nossa vida.
Então no nosso lar fica bem, né? Ah, mas fulano de tal frequenta tal igreja, lá eles fazem isso, imagine, e acontece isso lá. Não é o momento, né, enquanto nós estivermos ali reunidos. Suspender o culto somente quando for inevitável. Então, na medida do possível, e nós sabemos que muitas vezes, principalmente quando nós resolvemos implantar o culto em casa, né, aquele dia parece que acontece alguma coisa, né, para atrapalhar. Como diz um amigo meu, que ele tentou implantar o culto quando as crianças eram pequenas e sempre tinha algum problema. Aí ele e a esposa chegaram à conclusão, é melhor deixá-las dormindo e nós fazermos até elas crescerem, né? Por quê? Porque uma criança dormindo, o espírito está desdobrado, né? Onde está? Vai estar participando ou vai estar sendo assistido da mesma forma. Então, ele comentou, ele falou, para não ter conflito, tumulto e criança chorando e não dá certo e um já se irrita e tal. Então, até que crescessem, faziam os dois e depois que as meninas cresceram, então participavam. Né? Então, procurar não adiar mesmo. A proteção, né? Aqui eu achei interessante trazer essa observação de André Luiz, porque muitas vezes as pessoas pedem orientação na casa espírita, pedem orientação individualmente, solicitam o tratamento, colocam o seu nome, enfim, nós sabemos que tudo isso é válido, mas nós precisamos também buscar. Né? Jesus não disse, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, André Luiz comenta isso aqui, né? Fala, dá esse alerta, a proteção da esfera superior, e é o que a gente busca também implantando o culto no lar, ela é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra, né? Que ainda temos muitos problemas, muitas dificuldades para lidar. Ai de nós, todavia, se não procuramos as bênçãos de luz. Então, pedimos, né? Muitas vezes ficamos num petitório e não fazemos. Então, esse momento do Evangelho em família é um momento em que nós devemos aproveitar, né, para fazermos sim alguma coisa. Como disse Jesus lá no início, né, que eu comentei, como que nós queremos, né, esperar a paz do mundo se nós não fazemos nem a nossa parte aqui dentro? Então, é o alerta de André Luiz. E aqui, acho que ainda dá tempo. Eu vou fazer a leitura para vocês, então, na íntegra dessa mensagem de Joana de Ângeles, que eu acho maravilhosa. Aqui eu coloquei, na verdade, para encerrar um trechinho. Mas eu gostaria que vocês ouvissem, porque cada vez que eu faço essa leitura, inclusive o meu livrinho aqui tá amarelo, né? Mas olha, do Evangelho que eu fazia em casa lá, né? Quando os filhos eram pequenos. E isso aqui, essa mensagem, na verdade, cada vez que eu a leio, me emociona, eu chego assim a ficar arrepiada, porque eu me imagino, né, nessa situação aqui. Então ela diz assim, isso está no livro Messe de Amor. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os seus familiares.
Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Muito obrigada.